Finalmente, meu desejo foi atendido. Tivemos finalmente um Fight Night bem longe daquele UFC Apex. O UFC desse sábado aconteceu em Atlantic City, que teve um público com um pouco mais de 10 mil pessoas. E apesar de não ser um dos maiores públicos que o UFC já teve, só em ter a presença do público, só em ter 10 mil pessoas presentes, já traz uma atmosfera bem diferente daquele fúnebre UFC Apex. Eu ainda sonho para que as coisas voltem a ser desse jeito, ao normal, porque antes da pandemia, todos os Fight Nights eram realizados em arenas, o UFC Apex não servia para isso. E tudo bem, ele cumpriu seu papel durante a pandemia, mas 4 anos depois, eu acho que já deu tempo de tudo voltar ao normal. Mas se de um lado tivemos o público presente no Fight Night, por outro tivemos uma noite bem bizarra. E sem dúvidas a maior bizarrice aconteceu na luta que eu, pelo menos, estava mais ansioso em assistir, que foi a luta do Chris Weidman contra Bruno Blindado. E podem me chamar de sentimental ou saudosista, mas eu particularmente estava torcendo pro Chris Weidman, principalmente depois do trauma que ele sofreu, aquela trágica lesão que foi inclusive bem similar ao que o Anderson Silva sofreu. E é engraçado isso, porque há 10 anos atrás eu estava torcendo contra o Chris Weidman, eu queria que algum brasileiro vingasse a derrota do Anderson Silva. Eu me lembro, 10 anos atrás, o tanto que eu torci pro Lyoto Machida, o tanto que eu torci pro Vitor Belfort, mas com o passar do tempo eu passei a respeitar o Chris Weidman, que sem dúvidas é um dos maiores pesos médios que o UFC já teve. Eu acredito que depois do Anderson Silva e depois do Israel Adesanya, o Chris Weidman foi o terceiro maior peso médio do UFC. E eu queria que ele tivesse a sua redenção, mas confesso que eu fiquei bastante decepcionado com o que aconteceu. Mas antes vamos recapitular a luta. E sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor apresentação do Chris Weidman desde a sua vitória contra Kelvin Gastelum em 2017. Claro que a gente viu uma versão bem mais lenta, bem mais enferrujada do americano. Era nítido os efeitos que os 39 anos de idade trouxeram. Mas ainda assim, o Weidman soube respeitar suas limitações e fez o seu jogo funcionar. Contra um adversário 5 anos mais novo e que tinha poder de nocaute. O próprio Bruno Blindado, em entrevista para o Laert Viana depois da luta, falou que ficou impressionado, que ele não esperava esse nível de luta agarrada do Chris Weidman. Ou melhor, ele esperava esse alto nível, mas ainda assim ficou muito surpreso. Na minha opinião, o Weidman venceu claramente o primeiro round, venceu também o segundo, apesar de ter sido mais apertado, mas enquanto tudo isso acontecia, algo era bem recorrente no combate. O Weidman estava sempre estendendo o braço com a mão aberta, os dedos assim estendidos, para medir a distância contra o Bruno Blindado. E várias vezes, quando o Blindado ia para cima, o dedo do Weidman acabava acertando o olho dele. E nesse ponto, eu achei que faltou uma certa pressão do árbitro, que viu várias vezes o Weidman com a mão aberta, os dedos estendidos, e mesmo assim não deu uma advertência. E para quem não sabe, isso tá na regra. Ficar com a mão aberta e os dedos estendidos é considerada uma falta. Se isso acontecer, o árbitro precisa chamar a atenção do lutador para fechar os dedos, ou pelo menos levantar-se a mão. É cabível, inclusive, a dedução de um ponto se ele insistir em manter os dedos estendidos. Eu acho que faltou postura do árbitro, faltou advertência, e depois da segunda dedada no olho, eu achei que faltou também a dedução de um ponto. Era pro árbitro ter tirado um ponto do Chris Weidman. Mas o cúmulo foi no terceiro round, quando o Bruno Blindado estava avançando para cima do Weidman, e dessa vez o americano não colocou uma, mas as duas mãos nos dois olhos do Bruno Blindado. Só que ao mesmo tempo, um cruzado do Weidman pegou bem na ponta da orelha do Bruno Blindado. E no fim de toda essa ação, o brasileiro foi ao chão. Aos olhos do público e acredito que do próprio árbitro, sem terem visto o replay na hora, a impressão que deu foi que o cruzado do Chris Weidman que derrubou o Bruno Blindado, quando na verdade ele foi ao chão reclamando que tinha recebido 2 dedos no olho. Só que imediatamente o Weidman foi pra cima, continuou atacando o brasileiro, o árbitro interrompeu a luta e foi fim de papo. Vitória de Chris Weidman. Imediatamente assim que a luta acabou, o Bruno Blindado começou a protestar, revoltado, dizendo que havia ido ao chão por causa do dedo no olho e que havia recebido 2 dedos no olho. E logo sequência mostraram o replay no telão, onde ficou claro a falta do Chris Weidman. Só que na hora que mostraram o replay e perceberam tudo que havia acontecido, já era tarde demais, a luta já tinha acabado já fazia um certo tempo. Não dava para recomeçar. Sendo assim, como se tratou de uma interrupção prematura causada por uma falta acidental, tiveram que acionar uma regra bastante rara no MMA, a tal da decisão técnica,
que basicamente é o seguinte: quando uma luta é interrompida de forma prematura, seja por causa de uma falta ou outros motivos, e o combate já tinha passado de metade do seu tempo previsto, o que se pode fazer para determinar o vencedor da luta é uma decisão técnica, pontuar a luta até o momento em que ela foi interrompida. Sendo assim, eles acionaram a decisão técnica, e na pontuação dos juízes, Weidman venceu os 2 primeiros rounds e estava vencendo aquela pequena parcial do terceiro. Sendo assim, Chris Weidman foi declarado vencedor por decisão técnica. Só acho que, apesar da decisão técnica, deviam ter tirado o ponto do Chris Weidman, só que no fim das contas não ia fazer muita diferença, já que ele venceu todos os rounds. E detalhe, essa história da decisão técnica só foi acionada depois da luta. Inicialmente, deram vitória por nocaute técnico pro Chris Weidman, só que minutos depois que viram o replay, depois que viram a história toda, foi que reverteram o resultado para uma decisão técnica. Agora, no cartel do Chris Weidman, você pode ver que consta lá decisão técnica. Foi uma cena feia, foi uma vitória muito estranha que tirou todo o brilho da redenção do Chris Weidman. E de quebra, complicou bastante a situação do Bruno blindado no UFC, que agora soma 3 derrotas seguidas. Em entrevista pro Laerte Viana, o Bruno ainda disse que vai tentar apelar, ver se consegue reverter o resultado para um no contest na comissão atlética, mas é difícil, assim, é bem difícil conseguir isso. Não custa tentar, mas acho que dificilmente o resultado vai ser revertido, uma vez que já mudaram o resultado da luta. Mas e aí? E agora? Qual o futuro do Chris Weidman? Será que ele renasceu? Tá pronto para disputar o cinturão de novo? E eu vou ser bem objetivo. Sinceramente, essa aqui foi a melhor performance dele em anos. Só que ainda assim, ele tá muito longe do Chris Weidman que ele era no auge. E também tá muito longe de ser competitivo na elite do peso médio atual. Particularmente, eu acredito friamente que contra qualquer um do top 5 e talvez até do top 10, o Weidman vai ser azarão, vai perder a luta. O que eu acho que vai acontecer com ele agora, que insiste em continuar lutando, é que, inevitavelmente, ele vai servir de escada. Vão usar ele como escada para promover novos lutadores. Eu, inclusive, não me surpreenderia que sua próxima luta fosse contra o Bo Nickal, depois do UFC 300. Outros resultados que eu queria comentar também é sobre a derrota do Vicente Luque para o Joaquin Buckley. O Buckley que ganhou na loteria, aceitou essa luta de última hora contra um atleta ranqueado, venceu e agora entrou, provavelmente vai entrar no top 10 ou pelo menos top 12 do peso meio médio, já que o Vicente Luque é o 11º. Duas coisas aqui que eu queria comentar sobre essa vitória do Buckley. Primeiro, que finalmente a gente viu que o Buckley estava lutando na categoria errada. Ele sempre insistiu em lutar no peso médio, sendo que ele é um cara que tem uns 73, uns 75 de altura. Era baixíssimo pro peso médio. Já nos meio médios, ele continua sendo baixo, só que não tanto. Sem falar que ele conseguiu trazer o poder de nocaute, que já era sua maior valência no peso médio, para uma categoria menor. A mudança foi muito bem-vinda. E segundo, Vicente Luque, depois daquela derrota dele pro Geoff Neal, ele disse que sofreu agora eu não lembro exatamente o que foi, mas foi uma lesão na cabeça. Se eu não me engano, foi quase um caso de hemorragia cerebral. Agora eu não lembro direito o que foi. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, eu agradeço bastante. Só que depois dessa derrota pro Geoff Neal, ele falou que queria adotar um estilo de luta mais conservador, para evitar novas lesões na cabeça. A gente viu essa mudança de estilo na última luta dele contra o Rafael dos Anjos, que ele insistiu mais na luta agarrada. Só que contra um striker porradeiro como o Joaquin Buckley, a gente viu a diferença que isso trouxe. Se fosse o Vicente Luque no auge dele, ele teria aceitado a trocação franca. Mas hoje em dia, depois do trauma que ele sofreu contra o Geoff Neal, a gente viu que é outro lutador, virou outro lutador, não é mais o mesmo Vicente Luque. Por outro lado, tem carne nova agora no top 15 dos meio médios. E eu já vejo uma luta bem interessante entre o Joaquin Buckley e o Michael Venom Page, que estão praticamente vizinhos ali no ranking dos meio médios. Pode ser inclusive mais uma luta para o pay-per-view que está sendo planejado na Inglaterra, Joaquin Buckley contra Michael Venom Page. Sobre a luta principal, Manon Fiorot, que já tinha vencido a Rose Namajunas na luta passada, agora venceu a Erin Blanchfield. Mais um grande nome do MMA francês que agora deve ficar bem na fila para enfrentar ou a Valentina Shevchenko ou a Alexa Grasso, depois que as duas se resolverem na final do TUF. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.